Ora, muito bom dia. Hoje vou fazer aqui uma exemplificação que é meramente tutorial, diria assim, sobre o ensino da história diacrónica e dialética. Bom, e porquê? Porque houve um professor do Liceu, eu continuo a chamar professor do Liceu, que me perguntou como é que era, como é que eu fazia esse tipo de formulação. Bom, o que neste momento é a lógica oficial do ensino não é preciso haver ensino de história e dialética, a história ensina-se por ficheiros, os descobrimentos, a Revolução Francesa, o Napoleão, depois não sei o quê, depois os. Enfim, nada tem nexo um facto com o outro, os alunos fixam empinam aqueles ficheiros, debitam os ficheiros dos exames, e depois, como aquilo não tem sentido nenhum diacrónico nem dialético, esquecem-se e nunca mais a história tem qualquer eficácia nas suas vidas, a não ser aqueles que vão para a história. Isto é por acaso? Não. Isto é uma política. O ensino na Europa, em Portugal, no mundo ocidental, é feito, e nos outros também, é feito para criar escravos. Não é? A ideia é criar servos serventuários do capital financeiro, do sistema, que não sejam críticos. O pior que há, o pior que se pode fazer é ensinar pensamento crítico às pessoas. E para haver pensamento crítico é fundamental haver história diacrónica por baixo. Geopolítica e, enfim, depois outras realidades. Por conseguinte, esta ideia da história diacrónica é absolutamente básica e fundamental. Deve começar por aqui. Bom, eu escolhi uma parte da história de Portugal, podia ter escolhido outro episódio qualquer, não é? Que dá para fazer isto rapidamente. E é isto que eu quero explicar, sobretudo aos professores, não é? Que é, quando ensinarem, percam uma hora a ensinar a diacronia e depois, se quiserem, introduzem a especialidade no esmiuçar dos aspectos fundamentais. Aqui o que interessa é a sequência histórica dos factos, a sua crítica mínima, B, e o efeito de causalidade. Essa é que é a questão central. Corsi e Ricorsi. A causalidade que vão criando de um facto para o outro. Bom, o que é que eu escolhi? Escolhi desde a Conferência de Berlim até ao 25 de Abril, que é um espaço grande, não é? Apesar de tudo, são muitos anos, não é? É desde 1884 até 1974, portanto, não são bem 100 anos, mas são 90, não é? Quer dizer, é muita coisa. E vamos meter isto rapidamente, que é com factos muito importantes e muitos factos. Portanto, tem que haver um critério na seleção dos factos que são trigger events, que são factos gatilho, que desencadeiam outros efeitos e depois alinhá-los de uma forma diacrónica. Vou fazer este exemplo, vale pelo que vale. Vale, sobretudo, pela forma de ensinar. Conferência de Berlim, 1884-85, as grandes potências, incluindo os Estados Unidos, vejam bem, não é? Incluindo potências que nunca na vida pensaram em criar impérios coloniais, além dos outros, das Alemanhas e das Franças e de toda a gente que tinha colónias, não é assim? Reúnem-se para mudar o sistema. E mudar o sistema significou, sobretudo, o princípio da ocupação efetiva. Não, esta coisa da primeira descoberta, isso já não vale nada. Já não vale nada. Você ou tem capacidade para ocupar e desenvolver, ou saia daí. Ou saia daí. É claro que pelo meio havia a questão blá blá blá, escravatura e bullshit, isto não interessa, não vou perder tempo com isso. Isto é tudo bullshit. A questão central é a voracidade dos países que criam mais território geopolítico e que fazem dos atuais uns anjinhos, com uma cobertura jurídica internacional. Portanto, uma conferência internacional para dar um direito internacional de ocupação efetiva em vez de direitos preferenciais do descobrimento. Logo a seguir, portanto, a conferência acaba em 85, logo a seguir, 1986,
o mapa cor-de-rosa. Ou seja, os ingleses, os nossos mais antigos aliados, viram-se para nós assim: Pistochefe, saia daí, entre Angola e Moçambique, eu quero esse bocado. Era o projeto do Cecil Rhodes, que era unir a colónia do Cabo, que os ingleses já tinham roubado aos boers, ao Cairo, que obviamente também já tinham roubado ao Império Otomano. Isto é assim, não é? Não é a história de hoje. O Putin é muito mau, o Xi é muito mau, os americanos são muito maus. Pois. E aqui não eram, não é? Bom. E, portanto, dirigem a Portugal, o Oldest Ally, um ultimátum de 1886, em que dizem: o senhor sai daí, mapa cor-de-rosa. Ou seja, aquela faixa que estava pintada à cor-de-rosa, que era o distrito do Zumbo, que nós reivindicávamos para nós, rua. Rua. Os senhores não têm ocupação efetiva. E assim foi, a gente agachou-se, porque a ameaça era sobre Lisboa, não era sobre Angola. Os ingleses puseram a frota aqui, a dizer: se não levas na tromba, não é em Angola, é aqui na Europa. Olha que divertido. Amigos são, aliás. Enfim, isto é em 11 de 1 de 1890, 11 de janeiro, o célebre ultimátum, ou sai ou declaramos guerra, e é aqui que nasce o hino nacional como revolta, Heróis do Mar contra os bretões, marchar, e o Partido Republicano critica, não sem um mínimo fundamento, o rei Dom Carlos, sempre amigo do rei de Inglaterra, de quem era parente. Eles eram todos sacos-coburgos, não é? E de ter, enfim, facilitado este esquema. O Partido Republicano tem um boost aqui. Aqui é que nasce. Nasce neste sentido político, não é? Nasce, como movimento de revolta, a lógica republicana. Tapam a estátua do Camões com crepes, criam, enfim, o hino de revolta, que vem a ser depois a portuguesa, mas que se chamava Contra os Bretões, marchar. 31 de janeiro de 1891, a revolta no Porto, portanto, no ano a seguir, logo a seguir, um ano depois, revolta no Porto dos republicanos que querem impor a República. Isto acabou-se, chama Bragonha, tudo para a rua. E perdem, porque a Guarda Municipal, que é a antecessora da Guarda Republicana, conseguiu sufocar a revolta do Porto. O rei Dom Carlos começou a perceber que isto ia correr mal, nomeia o Dr. João Franco Castelo Branco, o célebre ditadura do João Franco, curiosamente, também há uma ditadura do Franco em Espanha, e antes de haver uma ditadura do Franco em Espanha, houve uma ditadura do Franco em Portugal. Não é verdade? Tem graça. Bom, que estabelece um regime ditatorial que funciona minimamente, apesar daquilo da balbúrdia em que se vivia naquela altura, havia um mínimo de funcionamento. Quer dizer, acalmou a situação. Os republicanos ficam furibundos e decidem matar o João Franco e, eventualmente, matar a família real. O projeto inicial era para matar o João Franco, mas a ideia acabou por ser matar toda a gente, não é? O João Franco, sobre isto, através da polícia política, informa a família real que estava em Vila Viçosa. Cuidado, que os gajos querem me matar e se calhar querem-vos matar. E aqui entra o espírito toureiro, não é verdade? O rei Dom Carlos: não, ninguém me toca. Bom, não, vamos numa carruagem aberta. Pá, melhor é ir num carro fechado, já havia automóveis, não é? Vamos num carro fechado, com guarda e tal, é mais seguro. Não, senhor, carruagem aberta para o povo me ver. Porra, raio que esparta. Eu não tenho medo de ninguém. E no dia 1 de fevereiro de 1908, não é verdade? Vão de carruagem e na Baixa assassinam a família real. Matam o rei Dom Carlos, matam o príncipe herdeiro Dom Luís Filipe, que morreu pouco depois do rei Dom Carlos, e ficam a 2 centímetros de matar o rei Dom Manuel, o futuro rei Dom Manuel, porque acertaram no braço, ao lado, quer dizer, foi quase morto. Não, por milagre não morreu logo. Bom, a monarquia morreu aí, não vale a pena termos ilusões, não é verdade? Isto não foi feito pelo Partido Republicano, foi feito pela Carbonária. Bom, a Carbonária era, como se sabe, uma espécie de agência para as operações negras, Black Op,
não só da esquerda, como da própria lógica republicana, que estava entrosadíssima com o Grande Oriente. O rei Dom Manuel, ainda de braço ao peito, é proclamado rei, com 18 anos, um nabo, não sabia fazer nada daquilo, e obviamente que a coisa estava condenada. Em 5 de outubro de 1910, temos a Revolução, mais uma vez conduzida pela Carbonária, que tinha grande peso a nível dos sargentos da Armada e dos oficiais de grau abaixo. Se bem que tivesse generais também, não é? O cérebro do 5 de outubro morreu, não é verdade que morreu, o almirante Cândido dos Reis, tem ruas em tudo o que era terra, agora vão apagando, já nem sabem quem ele era, o almirante Cândido dos Reis, ou almirante Reis, foi, e era almirante, não é verdade, foi, digamos, o engenheiro da Revolução. A Revolução foi uma chachada, não é? Porque só há para dizer a chamada Revolução na Rotunda. Quer dizer, em que outro país do mundo é que há uma revolução feita numa rotunda? A sério, vejam bem isto. Uma revolução é uma coisa nacional, tem uma expressão alargada, não é? A Revolução Bolchevique, São Petersburgo, aqui, acolá, uma guerra civil horrorosa. Não. A nossa foi uma revolução numa rotunda. Numa rotunda. Pronto. E assim cai a monarquia da maneira mais vil e mais vergonhosa. É proclamada na varanda da Câmara Municipal de Lisboa pelo Relvas, não é verdade? Pelo Zé Relvas, e o rei e a rainha, e as rainhas, as duas, a mãe e a avó, fogem miseravelmente pela Ericeira para Gibraltar e depois para Londres. Cavaram. Quando o Papa Conceito tinha dito, venha, Majestade, venha para o Porto, que eu arranjo aqui um corpo militar para combater a República. Mas o nosso Dom Manuel, ala que é cardume. Portanto, também não é só culpa dos republicanos, atenção, não é? O rei Dom Carlos já tinha dito, eu sou rei de um país que não tem monárquicos. Bom, é criado um governo provisório, com o Teófilo Braga, que era um senhor, apesar de tudo, era um tipo civilizado. No ano seguinte é feita a Constituição, estão a perceber o carambola, a Constituição em 19 de agosto de 1911, que era um regime basicamente parlamentarista, com deputados eleitos pelo povo com mandato de 3 anos, no Poder Legislativo, o Presidente era eleito pelo Parlamento, e agora estão a dizer mal, é pá, uma vergonha. Isto na Geórgia, o Parlamento é que elegeu o Presidente, filho da puta. Pois é, mas nós fizemos o mesmo na gloriosa Revolução de 5 de Outubro de 1910 com a Constituição de 1911. Ups, cala-te. Bom, o Presidente escolhe o Governo, que é o Poder Executivo, e os Poderes Judicial, que são os Tribunais, são independentes. Já disse, vem um presidente eleito por aqui nesse mesmo ano, 24 de agosto, o Dr. Manuel da Riaga, Brum da Silveira e Peilorong, que era um fidalgo das ilhas, Morgado. Portanto, enfim, entramos aqui com a lógica da continuidade da burguesia no poder, isto são coisas importantes. E quais são as grandes reformas da República? Bom, a destruição da relação com a Igreja é a coisa mais importante de todas. A machadada final já tinha sido feita pelo liberalismo, a partir de Évora Monte, 1834, 35, o Mata Frades, e aqui foi tumba, a separação da Igreja do Estado, divórcio, casamento civil, que já existia antes, mas que foi proclamado como universal. Bom, estas grandes reformas de ruptura com o Estado Católico foi talvez o aspecto mais importante. Depois, uma grande reforma no ensino, criar o ensino infantil dos 4 aos 7 anos, o ensino primário dos 7 aos 10, o ensino liceal e o ensino técnico, que hoje nós demolimos e mal, escolas agrícolas, escolas comerciais, escolas industriais e o ensino superior, que já havia, enfim, embrionariamente em Coimbra e em Lisboa e no Porto, e depois as escolas normais para ensinar os professores. Em 1920, metade da população era analfabeta, não é? Analfabeta.
Agora está um bocadinho pior, porque sabem ler, mas não percebem o que é que leem. Sabem fazer contas, mas não sabem fazer uma raiz quadrada ou uma divisão. Bom, criaram sala de leitura e, sobretudo, expandiram-se os jornais com alguma liberdade, apesar de tudo, com alguma liberdade. Em 1917 havia 414 jornais e revistas publicadas em Portugal. Grande alteração nas leis do trabalho, direito à greve, direito ao dia do descanso semanal, direito a 8 horas de trabalho diárias, a semana de 48 horas, seguro social para acidentes de trabalho. Isto, que parece que não é nada, é uma alteração muito substantiva naquilo que é a classe trabalhadora. Bom, as mulheres deixaram de ter voto. Enfim. E os sindicatos defendiam os interesses dos trabalhadores, sempre a pedir mais salários, menos horas de trabalho, mais segurança social, mais instrução, etc. E tal. Em 1914 é criada a União Operária Nacional e em 19 a CGT, que unia os sindicatos para fazer greves gerais. Isto deu cabo da República, só e mais nada. Entre 1910 e 1925, estas agências, a União Operária Nacional e a CGT, promoveram 518 greves gerais. 518 greves gerais. Bom, como um mal nunca vem só, portanto o país estava de pantanas, falido. Rebenta a Primeira Guerra Mundial. E os republicanos sabiam história e que tinham feito a revolta republicana à pala da defesa do Império Colonial. Uma vergonha, lembra-se, ultimátum, cá está a ligação. E porque a Alemanha queria ocupar territórios em África, mas a França e a Inglaterra também, não esqueçamos, a Namíbia era alemã e queria o sul de Angola, e havia invasões do sul de Angola à pala disto, mas os ingleses queriam o que eles chamavam de Lagoa Bay, que era Lourenço Marques, Maputo, não é? Queriam a beira, e portanto, entre uma coisa e outra ficámos sem nada, não é? E então, porque eram colonialistas, porque a República era colonialista, tiveram uma ideia extraordinária, que era, bem, se nós entrarmos ao lado dos aliados contra os alemães, ficamos de um dos lados. Pode ser que ganhemos, e se ganharmos, estamos safos. E aconteceu assim. E aconteceu assim, porque a ideia era, vamos dividir as colónias e os territórios de quem perder. E assim foi, por isso é que dividiram o Império Colonial Alemão, dividiram a Alemanha, dividiram o Império Colonial Turco, espatifaram a Rússia, roubaram-nos bastante território e deram cabo do Império Austro-Húngaro. Foi quem perdeu. Portanto, nós tivemos sorte, estávamos do lado de quem ganhou. Qual foi a vitória? Não nos tocaram no Império Colonial. Só que isto teve uma catastrófica paga em milhares e milhares de soldados portugueses que combatiam sem as menores condições, nem botas tínhamos para lhes dar. Os heróis de Lalis e não sei o quê, o soldado de milhões, pois sim, mas com que sofrimento. E isto agravou a instabilidade governativa da Primeira República, que era um pandemónio, não é assim? Entre 1910 e 1926, 16 anos, elegeram-se 8 presidentes da República e 45 governos. 45 governos. O que durou menos. Não chegou a durar um dia, foi o célebre governo de Fernandes Costa, que foi derrotado por uma pseudo-revolução capitaneada por Wyolinda. Isto parece mentira, não é? Um traste que tinha de alcunha Wyolinda. Isto vem tudo muito bem explicado no livro, magnífico livro, que eu recomendo, do professor Jaime Nogueira Pinto, chamado Nobre Povo. Vejam, vale a pena.
Quais são as consequências desastrosas para a economia da Primeira Guerra Mundial em que Portugal entrou e da instabilidade governativa que já existia? Subida geral dos preços, falta de alimentos, desvalorização total da moeda, greves sem fim, desemprego galopante, maiores desigualdades sociais, miséria nas cidades e novos ricos que ganhavam dinheiro, apesar de tudo, com a guerra. Isto nunca mais tinha fim até que a tropa tomou conta disto. E há o golpe militar de 28 de maio de 1926, capitaneado pelo general Gomes da Costa e pelo general Sinel de Cortes, que avançaram de Braga por aqui abaixo, reunindo cada vez mais tropas, até que tomaram conta do poder e instituíram uma ditadura militar. É muito interessante chamar a isto Revolução Nacional. Mas não é uma revolução, isto é um golpe de Estado militar, valha-me Deus, não é? As coisas são o que são. Faltou-me aqui dizer e houve uma honrosa tentativa de salvar o país com a eleição do Sidónio Bernardino da Silva Paz, doutor em Coimbra e major, depois promovido a general, não sei como, das Forças Armadas, com os cadetes, que fez a revolta do Sidónio, mas que foi assassinado logo em 1918 pela dita Carbonária e pelos republicanos, que, para disfarçar, nomearam um presidente da República monárquico, que era o Sr. Almirante Canti Castro Silva Antunes, mas que não gostava do Silva Antunes, que o Silva Antunes é muito popular, portanto, Almirante Canti Castro, o nome da mãe que é mais bonito. Nossos políticos gostam todos muito de usar o nome da mãe. Bom, isto não é segundo, não tem segundo sentido. Ora bem, o general Gomes da Costa institui a ditadura militar, é o fim da Primeira República, lá se vai a Constituição para o Galheiro, e governam em ditadura militar de 26 a 33. Liberdades suspensas, fim das eleições, governos escolhidos pela tropa, fim das greves, imprensa com censura, acabou-se a balbúrdia, levam porrada. Pelo meio houve uma série de golpes, não interessa agora, a revolta de 3 de fevereiro e de 7 de fevereiro de 1926, que falharam, porrada em cima nos revoltosos, e em 1928 o presidente, que era o presidente da altura, o general Oscar Carmona, António Oscar Fragoso Carmona, convidou o Dr. António de Oliveira Salazar, professor de Economia Política ou Finanças Públicas, já não sei, na Universidade de Coimbra, para ministro das Finanças. A balbúrdia continua, ele vai-se embora. Vai-se embora. Diz, não, isto é uma chatice, ninguém me obedece, vou-me embora. Vou para Coimbra. Foi-se embora. Aí a tropa foi outra vez chamá-lo, em 1932, e ele disse, então está bem, eu venho, mas é para mandar. É a célebre discurso da sala do risco. Quando eu mandar, os seus obedecem. Podem discutir o que quiserem, podem pensar o que quiserem, mas quando eu mandar, obedecem. E assim foi de 1932 a 1968. O consulado do Dr. Salazar durou este tempo todo. Em 1933 há uma Constituição nova, feita pelo Dr. Salazar, enfim, mandada a fazer pelo Dr. Salazar, e ele que era jurista ajudou com certeza, com um referendo nacional em que quem se abstivesse votava a favor. Isto é uma coisa extraordinária também, em que há um regime pseudo-presidencialista, não é? Com um presidente eleito, uma Assembleia Nacional, com uma Câmara Corporativa Consultiva, um sistema bicamaral, um governo e os tribunais. Pronto, agora não vale a pena. E qual foi a política? It's always about money. A política foi diminuir drasticamente as despesas. Diminuir drasticamente as despesas. As despesas que se gastavam na educação, na saúde e na assistência social. E eu faço aqui um aviso. O Estado de Bem-Estar Social, este Estado Social, é insustentável. Insustentável. Ou vai à vida e salvam a democracia,
ou não vai à vida e não se salva nada. Nem o Estado Social, nem a democracia. Então, está feito o aviso. Cá está a história a repetir-se. Qual era o objetivo? O equilíbrio financeiro, o fortalecimento da moeda, portanto, mais impostos e, sobretudo, aproveitar a onda da Segunda Guerra Mundial para exportar wolframio, não é? Tungstênio. Para quê? Para a guerra seguinte, começou em 39, mas o rearmamento alemão começa muito mais cedo, começa em 33, por aí. Portanto, há ali uma série de anos em que há um grande investimento em tungstênio para as armas e os aliados a mesma coisa. E nós, sabiamente, graças ao Dr. Salazar, enverdamos para a política da neutralidade colaborante. Não entramos em mais guerra nenhuma, mas colaboramos com toda a gente. Vendemos para um lado wolframio e vendemos para o outro mais wolframio. E assim se conseguiram cerca de 800 toneladas de ouro que ficaram acumuladas no Banco de Portugal. 800 toneladas de ouro, a que ironicamente se chamou a pesada herança do fascismo. Não, são os reacionários que chamam. Aquilo é que foi a pesada herança do fascismo. Dessas 800 toneladas de ouro, pá, e 200. O resto já foi tudo. O resto já foi tudo. Bom, enverdou por uma política típica da extrema-direita, que é de obras públicas, construção de estradas, pontes, tribunais por todo o país, escolas e liceus por todo o país, os CTTs, que foi um grande investimento e a criação de uma rede telefónica ligada aos CTTs. Não se esqueçam que os telefones eram ingleses. Eu ainda sou do tempo em que o telefone de Lisboa-Porto pertenciam à Anglo-Portuguese Telephone Company. Tudo isto tinha sido anda cá que és meu durante a República. Quartéis, bibliotecas, escolas primárias, universidades, barragens, um grande investimento em barragens, eletrificação, hospitais, como Santa Maria ou São João do Porto, enfim. Houve um enorme esforço de criação de obras públicas, sobretudo para criar emprego. É a lógica hitleriana, não é? Vamos empregar os desempregados, não é? E, portanto, como a maior parte da população era do setor primário, se nós criarmos emprego nas estradas, não é? E quanto menos exportarmos, melhor. Daí a ideia de fazer quilómetros, centenas, milhares de quilómetros de estradas em paralelepípedos de granito. Ainda hoje temos isso, ainda bem que é uma belíssima ideia, porque aquilo não se gasta, não é verdade? É português, não exporta capitais, mas enfim, ainda havia quem pensasse nisso e não apenas em enriquecer-se à custa das obras públicas. E, sobretudo, portanto, houve um fortalecimento do escudo, a criação da moeda, da nova moeda, no fundo. É uma nova moeda que tem o mesmo nome, mas é uma nova moeda do escudo do Dr. Salazar, que é uma moeda fortíssima com equivalência em ouro. Aliás, as notas do Banco de Portugal diziam 20 escudos, ouro. 50 escudos, ouro. 100 escudos, ouro. Ouro porquê? Porque havia o mesmo tipo de rebatimento em ouro que estava depositado no Banco de Portugal. Ora bem, o Estado Novo desenvolve algumas áreas que não foram más, como por exemplo o turismo, começa aí o SNI, o Secretariado Nacional de Informação, que acabou por evoluir para o Secretariado Nacional de Informação e Turismo, que lança o turismo, as praias, os casinos, não sei o quê, como grande, que é hoje a nossa maior indústria. Cá está a correlação da história. Quando é que isto veio? Não veio depois do 25 de Abril, veio no Estado Novo, não é? A indústria dos têxteis, as indústrias das conservas, as siderurgias, que havia várias, portanto, em relação às colónias, havia uma ideia de que as grandes indústrias transformadoras tinham que ser aqui na metrópole para evitar a autonomização da independência. Muita da população que vivia no campo e nas cidades, apesar de tudo, estavam no desemprego e esses imigravam para a França e, sobretudo, para a Alemanha. Era o episódio da mala de cartão, tão bem conhecido. Grandes restrições à liberdade,
Havia uma ditadura, não vale a pena estarmos com coisas. Havia um partido único, que era a União Nacional, fundada em 1931, censura prévia, tudo o que era escrito. Eu fartei-me de ter artigos cortados na censura num jornal monárquico chamado O Debate, nem isso deixavam. Tudo o que fosse contra o governo, zás, era cortado. Acabou o direito à greve, acabou o pluralismo sindical e havia sindicatos nacionais controlados pelo governo. Portanto, a polícia política, que vem de 1936, era a PVDE, Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, transformou-se em 1945 na PIDE, Polícia Internacional e Defesa do Estado, porque era quem controlava as alfândegas e o aeroporto e tudo isso. E quando veio o professor Marcelo Caetano, em 69, transformaram-lhe o nome para a Direção-Geral de Segurança, era absolutamente a mesma coisa. Tal como qualquer regime de extrema-direita, era anticomunista primário e constituiu uma espécie de organização paramilitar, a Legião Portuguesa, juntamente com uma juventude, a Mocidade Portuguesa, para contrariar o comunismo, não é? Para perseguir o Partido Comunista e os comunistas que existiam na altura, pelo meio os republicanos, enfim, dia tudo. A oposição, aquilo que se chamava o reviralho. Não, o reviralho. Os manuais escolares eram obrigatórios e todos nós aprendemos por ele, desde o Dr. Álvaro Cunhal ao Dr. Sá Carneiro, passando pelo Dr. Mário Soares, e ninguém ficou burro. E agora, com esta merda deste ensino, há uma iliteracia que é a segunda pior da OCDE, abaixo de nós, só o Chile. Bom, viva a República. Livros obrigatórios, não eram maus de todo, e Mocidade Portuguesa obrigatória dos 7 aos 14 anos, onde eu aprendi a montar, onde aprendi a atirar com uma espécie de uma pressão de ar tipo Mauser, onde se aprendia Ordem Unida, onde não fez mal a ninguém, não fez mal, era uma tropa da juventude. Bom, a grande exposição do mundo português de 1940, ofuscada pela guerra, foi apesar de tudo, foi uma absolutamente notável exposição de tudo o que foi o Império Português. Todavia havia muita miséria, não é assim? A pobreza nos camponeses, sobretudo, era proibido os vagabundos, o trabalho infantil existia, enfim, houve uma série de protestos e a organização da oposição a este regime tão bronco, tinha umas coisas completamente broncas. Quer dizer, eu sempre fui anti-salazarista, que é uma coisa que me arrependo imenso, mas porque era estúpido, sobretudo a censura era estúpida. Enfim, agora já não dá para voltar para trás. O que é facto é que começam-se a formar movimentos de oposição, sobretudo à esquerda. A partir de 45, o MUD, Movimento de Unidade Democrática, que incluía toda a gente de esquerda, comunistas, republicanos, socialistas, católicos de esquerda e até alguns monárquicos de esquerda. A candidatura do general Humberto Delgado tinha sido um general do regime em 58 para a presidência, foi um momento de abertura do regime que mostra a vivacidade desse movimento. Foi assassinado em Espanha em 1965 e foi eleito o Américo Tomás, que ficou até ao 25 de Abril. Os estudantes foram contaminados pelo maio de 68, basicamente, não é? Já existiam revoltas de estudantes, sobretudo em 1962, e militares, mas sobretudo em 69 é que é o grande movimento estudantil em que a polícia de choque entra pela universidade e espanca os estudantes porque estavam completamente contaminados pelo movimento do maio de 68 e pelo comunismo alegre, pela nova esquerda híbrida da velha. Ainda havia muito comunista pró-soviético, mas havia muitos maoístas já, e pró-cubanos, não é? Aquela camisinha do Che Guevara começa aí, e que é sempre a mesma cara, não é? O gajo parece só tirar uma fotografia. E essa é, digamos, a grande onda de revolta que foi, apesar de tudo, contida.
Quando vem o professor Marcelo Caetano, começa a abrir o sistema, a ala liberal, os deputados da ala liberal entram para o Parlamento, Sá Carneiro, designadamente, o Adelina Mar da Costa, o professor Freitas do Amaral, que vai para a Câmara, enfim, tudo isto parecia que ia haver uma transição pacífica, mas depois acabaram por sair, porque aquilo era completamente impossível reformar pacificamente o sistema por dentro. Os escritores e os artistas e os cantores criaram sistematicamente músicas de intervenção, tudo isto era de esquerda, tudo isto era muito esquerdalho, não vale a pena, não havia direita, quase que não havia direita, não havia individualmente alguma direita da oposição, mas não foi isso que acabou com o regime. O que acabou com o regime foi a guerra colonial, que durou entre 61 e 74. Portanto, estas revoltas tinham sempre a mãozinha da Rússia, da União Soviética comunista, da China comunista, não é assim? Desde a cisão sino-soviética em 1960, havia a mão da China e a mão da Rússia e a mão da CIA. Havia as três mãos que invadiam os países para criarem uma subversão. Guerra colonial de 61 a 74, o governo controlava as colónias, não é assim? Diretamente, através do ministro do Ultramar, e em dezembro de 61 a União Indiana, Nehru, invade Goa, Damão e Diu. Já tinha havido um aviso que isto ia acontecer, com a ocupação de Nagaravali, Dadra. O Dr. Salazar fez apenas uma queixazinha na ONU e não disse nada e não conseguiu perceber o que é que ia acontecer a seguir. Em Angola é nossa ataques da UPA, em 1961. A UPA era um movimento terrorista, que andou a degolar mulheres, a abrir ventres de mulheres grávidas, há fotografias. Aquilo chama-se terrorismo, não tem outro nome. O governo enviou tropas. Na Guiné, a revolta começou em 63 e em Moçambique em 64. E, portanto, este ambiente é que gerou uma péssima opinião, junto sobretudo das camadas mais novas. Quem faz o 25 de Abril são pessoas jovens. Não é? Porquê? Porque 1 milhão de jovens é obrigado a ir para a tropa. Em segundo lugar, foram, ao longo dos anos, não foi tudo ao mesmo tempo, não é? Houve, à roda, dizem, enfim, a estatística não é minha, cerca de 8 mil mortos na guerra colonial. Cerca de 20 mil feridos e mutilados. E, portanto, todas as famílias tinham uma história. Olha, morreu não sei quem. O meu foi ferido, o meu foi mutilado. Portanto, isto gerou um sentimento de desconforto e depois de revolta contra o regime. Estes gajos não conseguem sair daqui. Isto não se resolve. Curiosamente, o 25 de Abril, que é mais uma vez um movimento com a influência dos três países, sobretudo União Soviética, mas também China e também CIA, porque os americanos, desde o Sr. Kennedy, tinham dito, está nos livros do Franco Nogueira, chamado Salazar, que Portugal tinha que saltar das colónias. Foi o Kennedy que ameaçou o governo, dito pelo Dr. Franco Nogueira, em suspeito ministro dos negócios estrangeiros, Dr. Salazar, que escreveu isto. Escreveu isto nas suas memórias. Foi o Kennedy que disse: os senhores têm que sair daí. E só não aconteceu mais, porque o Kennedy foi assassinado. Ai, os russos, os maus. Não, não, não. Os maus não são só os russos. A grande ameaça para a independência das colónias era americana. Bom, e, é claro, a questão central é o movimento dos capitães. Porquê? Porque havia ali um problema sindical em relação às carreiras dos que iam para a Academia Militar e dos outros que faziam a tropa obrigatória, o serviço militar obrigatório, e acabaram por passar à frente. Enfim, isto agora não interessa, é um epifenómeno. O golpe das Caldas é falhado, é uma espécie de pré-aviso, e o 25 de Abril vem depois. Não é uma revolução, porque o movimento dos capitães pede, o MFA, pede para os cidadãos ficarem em casa,
porque as Forças Armadas estavam a tomar conta do poder. Ora, não se faz uma revolução a pedir ao povo que fique em casa. E há impressos disto, panfletos distribuídos à população. Pedimos ao povo, comunicados da rádio, comunicados da televisão. A população que fica em casa. Então isto é uma revolução, estamos a brincar. Bom, é uma operação militar, é mais uma vez uma operação militar, é um golpe militar. É criada a Junta de Salvação Nacional, o general Spínola toma conta do poder e é extinta a PIDE, são libertados os presos políticos, é extinta a Legião, extinta a Mocidade Portuguesa, é extinta a censura, é extinta a Guerra Colonial, acaba em 75, com a independência das colónias feitas à pressa, entregues aos movimentos comunistas, foi a chamada descolonização exemplar do Dr. Almeida Santos e do Dr. Mário Soares, e começam os novos sindicatos e a nova política que vai acontecer a seguir ao 25 de Abril. Ponto. Estão a ver? Em 40 minutos consegue-se explicar de uma forma rápida a evolução desde Berlim, desde a Conferência de Berlim, que é a primeira tentativa de assalto, de novo assalto, de moderno assalto ao colonialismo, até ao fim do colonialismo, que está prefigurado na última descolonização, que é a descolonização portuguesa. Ficaram os territórios de fora e tal, Saara espanhol e não sei o quê e tal, mas quer dizer, a grande última descolonização é a nossa. Aquilo é que marca o fim do período entre 45 e 75. São 30 anos de descolonização, que é encerrada, grosso modo, pela nossa. Estão a ver? Um ciclo histórico interessante se consegue fazer em 40 minutos. É isto que é preciso dar aos senhores alunos. Pôr isto num gráfico. E depois pormenorizar um e outro aspecto. Estão a perceber? Pronto, esta é que é a didática que eu aconselho, porque senão a história não serve para nada. Nunca vai servir. Obrigado.